habitual, temos aqui um convidado que é um privilégio ter-te cá e já lá vamos. Espero que tenham gostado dos últimos episódios e, naturalmente, convido-vos a acompanhar esta nossa terceira season. E hoje, agora sim, passo a bola. David, bem-vindo. Muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigado eu pelo convite. É um prazer. Muito bem. Então, David, eu acho que a primeira pergunta, como é óbvio, é quem és tu, não é? Ou seja, quem é o David, antes mesmo de falarmos da parte profissional, é quem é o David como pessoa. Enfim, fala-nos um bocadinho de ti, os teus hobbies, familiar, enfim, fala-nos um bocadinho de ti. Olha, pronto, mais uma vez obrigado pelo convite. É um prazer grande estar aqui. E isto de falar de nós próprios é sempre ingrato, não é? Sermos advogados em causa própria. Mas olha, o que é que eu te posso dizer? Sou um tipo analógico, acho que é assim uma coisa gira para se dizer quando vamos falar sobre digital. Tento cada vez mais desligar-me. Acho que todos nós cada vez mais temos que estar mais ligados porque o nosso trabalho funciona dessa forma. Portanto, é impensável hoje não ires ao e-mail, não estás no telefone, passares o dia no computador em calls, o que seja. Mas cada vez mais sinto necessidade de sair disso quando não estou a trabalhar. E tento corresponder àquilo que são os meus hobbies e aquilo que eu gosto de fazer. E, portanto, eu tenho muitos pontos de interesse para além do meu trabalho. Eu não vivo para o meu trabalho, portanto, eu não me alimento disso da perspectiva de motivação e de crescimento individual. É uma coisa que me dá prazer e que eu gosto de fazer, principalmente o que eu faço, mas o papel não tem, ou melhor, o trabalho não tem um papel central na minha vida do ponto de vista eu-pessoa. Pronto, quando eu não estou a trabalhar, o desporto é uma componente muito importante, sempre foi, desde miúdo. Aliás, eu inicialmente queria ter seguido desporto, naquela altura em que temos que decidir ali com 17, 18 anos o que é que queremos fazer. É um bom timing para decidir a nossa vida, não é? Não fazíamos ideia, não é? E, portanto, é assim, a maior responsabilidade, com um grau de imaturidade muito grande. E na altura não segui porque o desporto não tinha saídas profissionais. Tipicamente, quem tirava desporto seria professor de educação física numa escola secundária, por aí. Não é como hoje em dia, que tu tens imensas saídas. Podes trabalhar em ginásios, seres PT, uma série de coisas. Mas, portanto, o desporto sempre é uma coisa muito vincada e que eu continuo a fazer sempre. No último ano, especificamente, comecei a jogar ténis, que foi assim uma novidade. Até a minha mulher jogou ténis nova profissionalmente, o meu cunhado, o meu sogro também. Eu sempre gostei muito do ténis do ponto de vista de ver esse desporto. E pronto, e até a jogar não fazia ideia que era uma coisa tão difícil, com tantos detalhes e que tem que haver uma performance física de facto muito importante. Porque quando nós estamos a ver o jogo na televisão, nós não fazíamos ideia, eu não fazia ideia, da componente física que aquele desporto acarreta. Depois, por outro lado, tem ali alguns elementos que me dizem bastante. É um desporto que trabalha muito a ética e muito a respeito entre os adversários. Tu fazes um jogo com alguém e no fim cumprimentas a pessoa e, portanto, não há aquele grau de animosidade que outros desportos têm. Portanto, juntei isso ao que fazia, continuo a fazer surf, é uma coisa que eu preciso fazer para me sentir bem, estar no mar, apanhar sol, é assim, um eixo muito importante na minha vida, andar de skate, e portanto o desporto é assim uma coisa muito importante. E depois tenho imensas zonas de interesse que infelizmente não tenho tanto tempo para explorar. Adoro ir ao cinema, todas as semanas vamos ao cinema. Adoro ler, portanto estou sempre a ler vários livros ao mesmo tempo e vou assim intervalando uma coisa mais tranquila, tipo romance, com uma coisa mais técnica ou da área ou não. Li agora há pouco tempo um livro que eu acho que até se relaciona um bocadinho com a fase que nós vivemos hoje, que se chama O Silêncio na Era do Ruído, não é? Como é que nós conseguimos promover o silêncio, não só para pensarmos individualmente para onde é que queremos ir, mas também porque isso do ponto de vista biológico para nós é importante, não estar sempre em volta do ruído. E depois estou agora a começar a ler outro muito interessante também, que aborda um bocadinho esta polaridade, enfim, não é aqui o âmbito do podcast, mas aborda um bocadinho esta polaridade entre a esquerda e a direita, o facto de nós não conseguirmos hoje em dia ter opiniões consensuais, sensatas e só ou estamos de um lado ou estamos do outro. Chama-se A Expulsão do Outro e é de um filósofo japonês, creio, ou coreano, agora não tenho certeza. Ele aborda esta questão, no fundo, de que quando nós não temos o contraditório da opinião de outra pessoa, nós não conseguimos crescer e vivemos cada vez mais numa bolha. Claro. Pronto. E isso tem uma conotação
muito próximo e real com o que nós vivemos hoje com as redes sociais e, enfim, com as recentes notícias que o Sr. Zuckerberg lançou de acabar aqui com a mediação dentro de Meta e com estes fenómenos do crescimento do Elon Musk na política americana e no X e tudo isso que nós vivemos. E, portanto, olha, para sintetizar, acho que já me estou a alongar um bocadinho, mas costuma-se dizer quando as pessoas deixam de trabalhar que muitas delas passam uma má fase porque não sabem muito bem o que fazer. Pronto, eu sinto um bocadinho o oposto. O trabalho atrapalha-me do ponto de vista daquilo que eu gosto de aprender e de fazer nos meus tempos livres e, portanto, aquelas 8, 9, 10 horas diárias afastam-me, de facto, dos muitos hobbies que eu tenho e do que eu gosto de fazer. Portanto, eu não tenho esse receio de um dia não trabalhar, muito pelo contrário, porque há muita coisa que eu quero ler e aprender que, de facto, esse dia inteiro útil de trabalho dava-me jeito para eu para fazer explorar essas coisas. Sim. Boa. Olha, e deixa-me pegar aí na parte dos livros, não sei se já leste ou não, se conheces, eu adorei, para mim, também gosto de ler bastante. Também faço um bocadinho essa mescla que tu referiste, e um livro que, de facto, para mim, é o meu melhor livro, recomendo a muita gente, fiquei mesmo apaixonado, que é do Phil Knight, fundador da Nike. Certo. Correr para Vencer. Tenho esse livro na lista a seguir, já me recomendaram várias pessoas. Fantástico. Recomendas também? Recomendo, vivamente. Depois digo qualquer coisa. Já emprestei a umas quantas pessoas lá na agência, porque de facto aliás, neste momento está emprestado, porque acho que é mesmo um livro impactante. Não tens assim livros itinerantes que tu vais emprestando e depois eles vão passando mão em mão e depois não voltam nunca? Não. Mas eu gosto dessa parte, não é? Porque parece que aquilo ganha uma vida própria e tu passas o conhecimento. Eu confesso também tem alguns que já devia ter devolvido e não devolvi. Por isso está tudo bem. Não é? Exatamente. Olha, David, por curiosidade ou não, nós conhecemos exatamente, faz match com esta próxima pergunta, ou seja, tiveste aqui uma experiência muito interessante onde estás, que já lá vamos, na Avas, que foi, não sei se recordas, foi onde nós nos conhecemos. Sim, verdade. Foi nesse período. Fala-nos um bocadinho desse momento. Todos nós, acho que é... Enfim, toda a gente tem a mesma opinião, de facto, trabalhar em agência é uma escola inacreditável. Fala-nos um bocadinho exatamente desta experiência e o que é que essa experiência também favoreceu, digamos assim, ou o que é que levas dessa experiência para o dia de hoje como profissional, o que é que levaste durante o teu período de profissional até à data? Sim, olha, foram quase 8 anos. Eu entrei na Avas como estagiário em 2010 e saí em 2018 e na altura... estava a coordenar, portanto, a equipa digital da Avas Media, portanto, o Grupo Avas tem 2 agências, Arena e Avas, eu estava na Avas, e coordenava, no fundo, portanto, o que se chamava a equipa de planeamento, de planners, e depois a equipa de accounts também. Nessa função, como Head of Digital, no fundo, a tua responsabilidade é garantir que essas equipas funcionam de forma eficiente e que consegues responder a desafios diametralmente diferentes de clientes, quer dizer, quando tens 40 clientes na mesma agência, todos de grande dimensão, uns muito mais, outros muito menos, mas sempre com alguma dimensão. Aí estamos a falar de setores como energia, automóvel, seguros, banca, moda, enfim. Os teus dias são uma espécie de Fernando Pessoa multiplicado por 5 ou por 6, no sentido em que tens de ter várias cabeças que possam ir chegando aos vários clientes, não é? Tu sais de uma reunião em que se está a falar de banca e de repente na reunião a seguir tens que falar de moda e estás a apresentar uma estratégia de seguros e depois a seguir uma de automóvel. Eu acho que a agência dá-te uma perspectiva muito abrangente dos vários negócios e dá-te uma heterogeneidade de raciocínio que eu acho que para o meu trabalho hoje em dia isso é muito importante. E depois cada marca e cada cliente é diferente, não é? Cada marca tem uma forma de trabalho diferente. As agências têm esta necessidade, que muitas vezes é um equilíbrio difícil, de se gerirem sendo moldáveis ao seu cliente. E quando tu tens clientes muito diferentes, esse esforço dentro das agências é muito difícil de ser feito, não é? Não só do ponto de vista de talento, como de processos. Portanto, imagina, tu tens uma empresa que tens que gerir do ponto de vista de gestão, essa empresa tem uma forma de trabalhar e agora imagina essa tua perspectiva de gestão ter que se adaptar a 40 realidades diferentes. Muitas delas porque são reflexo de guidelines internacionais, outras delas porque são reflexo local, mas eu acho que todas as agências, mas em Avas especificamente, que foi onde eu estive, deu-me essa bagagem muito grande. E depois a Avas
enfim, agora mais afastado, continuo a ter lá pessoas de quem gosto muito e que continuo a torcer para que corra tudo bem, mas eu sempre vi como uma grande escola de formação, muitas pessoas que entraram antes de mim e mesmo depois. Foi um período muito importante da minha vida, porque me deu, no fundo, a perspectiva de conhecimento e de liderança que eu tenho hoje e que tento praticar, mas que me permitiu, no fundo, ter aqui um conhecimento de mercado muito abrangente por vários setores de negócio e, curiosamente, o destino quis que as telecomunicações foram uma coisa que eu nunca trabalhei enquanto estava na Avas, porque nós não tínhamos telco, a Arena tinha a nós, mas, portanto, as agências completamente divididas, portanto, a coisa era mesmo estanque. Calhou o caso de eu ter um desafio numa área que eu nunca tinha trabalhado, que era telecomunicações. Exatamente. E foi muito importante. E aqui estás a dar então o salto para onde estás atualmente, que é a entrada na Vodafone, que de facto, pronto, toda a gente conhece a Vodafone, não é? Naturalmente. E como é que foi então, como é que foram aqui os teus primeiros passos? E fala-nos um bocadinho no momento da tua entrada, qual era aqui o grande desafio e o grande propósito da tua entrada? Enfim, fala-nos um bocadinho. Olha, então, eu entrei em 2018. Na altura, em 2017, o Comitê Executivo Global da Vodafone tinha tomado a decisão de que era preciso internalizar competências digitais para se conseguir acelerar rapidamente a integração digital dentro da empresa. E este movimento foi feito nos mercados todos da Vodafone, onde a Vodafone está presente, e tinha, se quiseres, dois grandes blocos de intervenção. Um bloco era aquilo que é tipicamente o desenvolvimento digital web e app, portanto, equipas digitais de core engineering e de digital capabilities, e a outra área com a vertente de comunicação digital, marketing digital. E, portanto, eu fui desafiado para entrar na Vodafone para esta segunda parte, e o projeto era: vamos internalizar tudo o que é marketing digital que nós fazemos ao dia de hoje com as nossas agências, não porque as agências não o estejam a fazer de uma forma qualitativa, como a empresa sentiria que era importante, mas porque era preciso alavancar o negócio a partir de dentro, trazendo essas equipas e esse talento, ajudar a acelerar a adoção digital do ponto de vista do negócio e conseguirmos medir os resultados de forma mais imediata. E, portanto, o desafio que me foi colocado foi esse. Portanto, vamos fazer um insourcing. Depois nós, localmente, definimos uma estratégia específica que foi ir passando para dentro da empresa sequencialmente. Portanto, começámos com paid search, depois fomos para paid social, depois fomos para tudo o que era vídeo e terminámos com programático. E fomos fazendo isso faseadamente e fomos desligando na altura com a agência que tínhamos. Num processo, tenho que elogiar aqui na altura a Wavemaker, Grupo M, que era a agência com que nós trabalhávamos. O processo impecável, uma atitude colaborativa inexcedível, apoiaram-nos em tudo o que nós precisávamos e, portanto, aquilo que poderia ser uma coisa sempre um bocadinho tensa, que é tirares o negócio de uma agência, eu só tenho bem a dizer desse processo. Bom. Até porque nós não deixámos de trabalhar com agências, portanto, o nosso scope com as agências é que foi alterado. Portanto, a operação nós internalizámos e depois o nosso scope com a agência passou a estar relacionado com projetos de consultoria e projetos de data. Portanto, continuámos a trabalhar na altura com a Wavemaker nesse tipo de projetos e, portanto, nós não desvinculámos de todo a relação que tínhamos com a agência. O scope é que mudou especificamente. Hoje em dia, trabalhamos com a Dentsu, enfim, vamos fazendo pitch global a cada 3, 4 anos e, portanto, com a Dentsu na mesma, a relação é incrível, as coisas correm genuinamente bem, também porque desde o início que esta conversa foi tida de forma franca. Portanto, isto é um movimento do Grupo Vodafone, nós precisamos das nossas agências, acho que qualquer marca precisa da sua agência para dar aqui uma perspectiva mais abrangente. E ao dia de hoje, portanto, nós temos o processo 100% integrado internamente, com tecnologia, portanto, compramos muita tecnologia e integração de sistemas, e em todo esse processo tivemos esse apoio, não só do grupo, mas também das nossas agências que nos ajudaram nesse caminho, e sem elas teria sido impossível de fazer isto com a qualidade que eu julgo que nós conseguimos entregar. Quais são os diferentes objetivos, apesar que já tocaste um bocadinho nas áreas, não é? Mas em termos de separação ou de estrutura de equipa destas 10 pessoas, como é que vocês estão distribuídos? Olha, a nossa equipa está sentada, entre aspas, agora umas vezes remotamente, outras vezes fisicamente,
na direção de marca da Vodafone, que tem 5 áreas. O marketing digital, a comunicação digital é uma delas. Esta equipa, no fundo, é responsável por desenhar, pensar a estratégia, a execução e aquilo que depois são os resultados do negócio de qualquer campanha que a Vodafone veicule nos canais digitais, sejam de retenção ou aquisição de clientes. Portanto, uma parte da equipa é isso, a outra parte da equipa é responsável pelo desenho e implementação de conteúdos orgânicos, dizendo assim, que depois podem ou não ser promovidos, e estávamos a falar disso há pouco, tem que ser, porque hoje em dia o algoritmo não nos permite chegar a quase ninguém se nós não investirmos nessa perspectiva. E, portanto, é uma equipa que está muito ligada ao negócio, não é? Às equipas de produto. Claramente, as equipas de produto e go-to-market são as equipas que definem quais é que são os lançamentos e, portanto, quais é que são os objetivos que nós temos que ir buscar para determinada campanha. Mas se numa fase inicial a nossa equipa era um bocadinho reativa, portanto, nós recebíamos os briefings e tentávamos depois segui-los do ponto de vista da nossa expertise, hoje em dia a coisa é feita de forma mais integrada. Porquê? Porque os canais digitais trazem-nos muitos insights, quantitativos e qualitativos, que depois nós conseguimos injetar no negócio, novamente para trás, e às vezes alterar ou colaborar nos próprios briefings, depois nós próprios vamos receber. E isso faz-nos muitas vezes repensar o preço de uma coisa que tínhamos pensado de uma determinada forma, repensar um segmento de comunicação, repensar objetivos. A forma como nós temos o processo montado faz com que nós tenhamos uma perspectiva muito imediata e muito rápida, se o price point está ou não está ajustado, se a segmentação é ou não é aquela, se as pessoas para quem aquela comunicação se destina estão à procura daquilo daquela forma ou não, a forma como a concorrência está a trabalhar naquele momento, que é muito importante, sazonalidades, etc. E, portanto, nós hoje em dia trabalhamos com todas as áreas da empresa, todas as áreas da empresa precisam de comunicar alguma coisa, umas delas core institucional, brand awareness, brand recall, brand consideration, outras delas mais vocacionadas para produto e performance, e outras delas comunicação externa, comunicação institucional, Fundação Vodafone, temos muitos projetos também. Portanto, é uma equipa que gera todo o pipeline digital, seja awareness, consideração e performance nos vários canais e portanto, acompanhando do início ao fim, com muita ligação com esta equipa digital de desenvolvimento que te dizia, que é a equipa que gera site e app e onde a maior parte dos nossos resultados são gerados a partir dali, em conversões, naquilo que são as nossas vendas digitais. Bom, e é interessante, ou seja, esse modelo que de facto fala, ou seja, isso é quase imagino um flywheel, não é? Que, de facto faz todo sentido e eu até acho que muitas vezes até é estranho as coisas não funcionarem dessa forma, parece fácil, mas de facto nem sempre é. Uma coisa também interessante que nós falamos, apesar que eu acredito que tenho já tocado de certa forma um bocadinho por aí também, mas uma coisa que me levantou mesmo muito interesse na nossa conversa prévia aqui à gravação, foi a questão de teres-me falado que vocês desenvolveram algum tipo de algoritmo próprio. Queres falar um bocadinho sobre isso? Para nós percebermos exatamente o que é que se quer dizer e qual é o objetivo? Certo. Olha, a questão do algoritmo é uma parte muito tática e, portanto, eu dou aqui um passinho ou dois para trás para te explicar a importância desse momento concreto. Quando nós fazemos um processo de insourcing, nós passamos a ter uma visibilidade muito maior sobre o que é que nós trazemos com cada euro que investimos. Portanto, quando tu estás num processo em que não é fácil medir as tuas conversões ou as tuas vendas, tu consegues fazer algum tipo de estudos ad hoc para perceber a eficácia ou a eficiência daquilo que é o teu plano de investimento em comunicação. No insourcing, tu tens o negócio todo na mesma stream e, portanto, um clique num determinado banner, tu sabes exatamente quanto é que aquilo gerou em venda e depois a receita que tu tens a partir daí. Isso faz com que tu consigas organizar-te para começar a entregar múltiplos de rentabilidade. Ou seja, por cada euro que eu invisto, quero ir buscar 6, 7, 8, 9, 10, dependendo do que é o nosso P&L durante esse ano e nos objetivos que nos chegam do grupo. A partir do momento em que tu sabes o múltiplo que tens que entregar, então tu consegues perceber a otimização que tens que fazer. E a partir desse momento, não nos interessa muito o volume que pomos na rua e, portanto, já não importa aquela conversa que existia muito quando eu comecei em 2010, que era qual é a marca dentro do setor que faz mais barulho, entre aspas, que comunica mais com maior volume no site, com mais audiência. O que nos interessa agora é ir buscar rentabilidade. E, portanto, isto quer dizer que nós conseguimos
fazer, ao dia de hoje, com tudo isso que eu te vou contar a seguir, um racional muito objetivo de quanto é que cada canal, cada meio, cada formato, cada criatividade, cada cor de peças nos traz do ponto de vista de rentabilidade. Para isto acontecer, nós começámos um processo primeiro de construção de um data lake. Nós começámos na altura em 2021, 2020, por aí. Ao dia de hoje temos 4 anos de dados da nossa equipa em data lake, portanto, e depois vai ao ponto de tu perceberes cor, formato, audiência e que rentabilidade é que tu estás a trazer, e a partir daí tu consegues pensar no modelo de atribuição data-driven, e que nós tivemos que decidir se o queríamos fazer de forma proprietária ou não, portanto usando um parceiro externo. E depois da reflexão que nós fizemos, e porque o nosso setor é muito concreto na forma como as conversões acontecem, ou seja, ele não é linear. Tu podes comprar um TVNet Voz no site de forma 100% digital, ou podes passar por um processo de telemarketing, ir a uma loja, e a partir daí o flow não é necessariamente linear. Tentámos imputar todas essas variáveis no nosso modelo e chegámos à conclusão que para termos um modelo fair e que não olhar só para um last click ou para um modelo de multitouch, nós tínhamos que pensar numa coisa nossa proprietária. E porquê isto? Porque a maior parte das plataformas digitais não partilham, em termos de APIs, toda a informação, aquilo que são os chamados walled gardens, não partilham imensas variáveis, e isso ia fazer com que, fazendo com parceiros específicos ou com alguma tecnologia, tu ias sempre ter um modelo um bocadinho um modelo menos forte, porque tinhas sempre ali uma zona que tu não conseguias ver. Então podias tomar decisões, sei lá, 90% fundamentadas, mas tinhas sempre ali um ponto que não conseguirias perceber. Então nós decidimos fazer uma coisa proprietária, e que ao dia de hoje é um modelo de atribuição data-driven, com algoritmo próprio, desenhado exatamente para os KPIs que nós precisamos de saber, com um front-end que nos diz rapidamente o que é que os nossos esforços estão a fazer resultar do ponto de vista de negócio, e portanto nós não estamos muito preocupados com volumes, nós estamos preocupados com taxas de rentabilidade e com métricas de atenção. Portanto, se quisermos fazer aqui um paralelismo, não me interessa se geramos 1 milhão de impressões num determinado site, interessa-me perceber como é que essas impressões encaixam naquela audiência e como é que aquela audiência reagiu a essas impressões. Pronto, isto se quisermos a falar aqui de brand awareness, se quisermos falar de performance, concretamente sobre venda, e portanto aí o modelo ajuda-nos nisso. Agora, é uma coisa muito complexa de fazer, porque implica não só know-how interno, como de um parceiro que esteja à altura para nos ajudar a fazer este caminho, e mesmo hoje estamos a falar de pessoas altamente especializadas, porque isto tens que cruzar aqui questões de matemática, com questões de gestão, e depois com questões de comunicação, porque isto tem que ser harmonizado, não é? Uma conversão em Meta não é igual a uma conversão em Google, e portanto tens que fazer essa ponderação. E portanto nós ao dia de hoje temos um modelo muito maduro, com relevância estatística, e que nos permite perceber precisamente e exatamente o que é que nós estamos a trazer com determinado esforço de comunicação, seja ele do ponto de vista de marca abrangente, KPIs de envolvimento de marca, sejam eles de KPIs de performance e obviamente reportados ao negócio. Boa, super interessante. Super interessante. Obrigado pela partilha, David. David, engraçado que começamos esta conversa quando falaste que, de facto, em termos de trabalho, existem muitas coisas fora do trabalho que são sempre muito importantes e percebemos claramente o teu drive, mas também disseste uma palavra muito interessante que é gostas efetivamente daquilo que fazes, e é uma coisa que também já tive a oportunidade de partilhar várias vezes internamente e acredito profundamente nisso, que é nós temos que ser apaixonados por aquilo que fazemos, porque já é meio caminho andado para termos sucesso e para passarmos melhores dias, porque a grande parte da nossa vida é exatamente aí. E tal como isso são as conversas, ou seja, a conversa está a ser ótima, o tempo voou. E eu quero-te agradecer imenso a tua presença, obrigado pela partilha, obrigado pela experiência que nos trazes, e parabéns pelo teu percurso, é um percurso fantástico e seguramente ainda te vamos ver aí, se não for mais em qualquer praia a fazer surf. Isso. Boa. Olha, quero-te agradecer o convite, mais uma vez a conversa, que passa sempre a correr, pá, eu falo muito e portanto a vida é o que é. Tudo bom para vocês este ano e vamos gente por aí. Vamos ter mais eventos para nos vermos. Obrigado. Bom, espero que tenham gostado de mais um episódio. David, da Vodafone, contou-nos aqui um bocadinho da sua experiência, do seu percurso.
E aí continuem-nos a acompanhar, seja Spotify, seja YouTube, estamos aqui, e mais episódios fantásticos vêm aí. Até já.